Fala, conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro, e nós trazemos aqui um assunto muito polêmico, muito pedido pelas pessoas que acompanham a nossa página Fala Conselheiro Consultoria no Facebook e o nosso canal no YouTube. Então eu peço, inclusive, com todo carinho, com todo amor, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, Fala Conselheiro Consultoria, pesquisa lá que você vai achar o nosso canal, tá fácil de achar. Se inscreva nesse canal, porque assim a gente consegue difundir esses vídeos de formação continuada, e também na nossa página do Facebook, curta a nossa página. Eu tenho o meu perfil pessoal de trabalho, que é o Daniel Pérez, Fala Conselheiro Consultoria, mas eu te peço que se inscreva lá. Se quiser pedir minha amizade, estou lá, pronto. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um perfil 2 para poder agregar todo mundo. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre essa coisa do CMDCA, em face da sua relação, que deve ser harmônica com o Conselho Tutelar. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o CMDCA, só para explicar essa relação harmônica com o Conselho Tutelar. O CMDCA é um órgão deliberativo, ele delibera as políticas públicas municipais omissas, faltantes, e não delibera só para o recurso do fundo, né, do Fundo da Criança, do Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, não, para só deliberar, repartir aquele fundo com entidades, com pessoas que, entidades filantrópicas ou que prestam serviço à criança ou adolescente. Não, o CMDCA, ele tem a atribuição legal e a autoridade de deliberar para a política pública municipal em âmbito do poder público, do poder executivo. Se há uma política faltante e que é direito da criança e adolescente, ou que os índices estão crescendo naquela ameaça específica no direito da criança e adolescente, o CMDCA pode deliberar que aquela política seja criada para o gestor do Poder Executivo Municipal, qual seja o prefeito. Ele pode deliberar isso. E a partir de deliberado, dentro do princípio da legalidade, esse gestor será obrigado a executar aquela deliberação, ou seja, implementá-la em seu município. Crescimento de taxa de adolescentes e crianças envolvidas com drogas, crescimento de evasão escolar, crescimento disso ou daquilo, de ameaça ou violação aos direitos de criança e adolescente, aquele gestor será obrigado, uma vez que o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em alguns municípios tem outros nomes diferentes, mas no ECA diz assim, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele será obrigado, esse gestor, a cumprir. Inclusive existe jurisprudência no STJ para que o Ministério Público, a partir do não cumprimento, seja acionado, e ele vai entrar com uma ação contra o Poder Executivo Municipal, em face do Poder Executivo Municipal, para fazer cumprir. É certo que muitos CMDCAs no nosso Brasil estão cooptados, muitos, não todos, não a maioria, talvez queira acreditar eu, mas o CMDCA é composto por uma paridade, sociedade civil e poder público. O poder público indica os nomes para o CMDCA, um representante da saúde, um representante da ciência social, um representante da educação, representantes como a lei regulamenta aí no seu município. É claro que devemos observar que algumas leis municipais que regulamentam o CMDCA estão corretas e outras estão erradas, equivocadas, ilegais, são ilegais. Assim como também acontece para o Conselho Tutelar. Tem leis municipais que regulamentam o funcionamento do Conselho Tutelar, mas eles não regulamentam só o funcionamento, só a formação continuada, só aqueles itens trazidos de direitos sociais no artigo 134. Eles vão além, e quando eles vão além, eles pecam, porque traçam atribuições do Conselho Tutelar, dificultam o processo de escolha exigindo carteira de motorista, aberrações como essa, como fazer exame físico, psicotécnico, coisas desse tipo. Então isso vai muito além dos 3 princípios exigidos pela lei federal, regulamentando, e sempre que se vai além daquilo que está normatizado, a gente começa a entrar num terreno muito perigoso, muito sombrio, né? E é o que nós vemos em todo o Brasil. Os CMDCAs não são exceção nesse caso. Existe muita legislação de criação, porque primeiro são criados os CMDCAs, até porque não pode existir Conselho Tutelar se não existe ainda o CMDCA que realiza o processo, né? Então são criados os CMDCA e são feitas leis absurdas que dão para o CMDCA poder fiscalizatório sobre o Conselho Tutelar, domínio sobre o Conselho Tutelar, hierarquia. Isso é absurdo, absurdo
demais da conta, porque a lei já prevê no artigo 131 que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Ele não diz que o Conselho Tutelar é lá na frente, quando vai falar da aplicação de medidas, não diz que o Conselho Tutelar é autônomo para aplicar medidas. Quem descobrir isso no estatuto, R$1.000, eu pago, pode mandar a conta que eu vou pagar. Se descobrir que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente que o Conselho Tutelar é autônomo para aplicar as medidas protetivas, com essa frase, R$1.000. Mas não tem essa frase no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora nós temos uma frase que nós devemos entendê-la a partir do direito administrativo e não fora dele, e entendê-lo também a partir da jurisprudência, que ele é um órgão público. Porque se é um órgão criado por lei federal, é um órgão público. E ele diz que ele é um órgão autônomo. Então ele não está dizendo que, não está se referindo às medidas de proteção. Lá na frente vai dizer que a autoridade competente poderá aplicar, dentre outras, as seguintes medidas. Aí vem o 101 para o Conselho Tutelar, aí vem o 129, todos os dois até o inciso 7º somente. Aí ele diz que a autoridade competente poderá, para tanto, aplicar aquelas medidas. E aí no 136 vai dizer que o Conselho Tutelar tem a atribuição de aplicar medidas até o inciso 7º do artigo 101 e do artigo 129. Então lá já está claro que há autonomia para isso também. Mas ele, quando fala da autonomia do Conselho Tutelar, ele fala da autonomia do órgão Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é órgão, e é órgão autônomo, permanente. Não é um governo ou outro que vai querer fechar, que vai poder, não pode, ele é permanente e não jurisdicional. Ele até tem atribuições de natureza jurídica, mas ele é um órgão não jurisdicional, o que significa dizer que ele não é um órgão longa-manos do Poder Judiciário, um órgão vinculado ao Poder Judiciário, subordinado a nenhum poder, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. Ah, Daniel, então ele é um órgão solto que faz o que quer? Não, ele faz o que a lei manda, ele faz o que o direito administrativo permite, que é para o cidadão comum poder fazer tudo que a lei não proíbe, para o servidor público no exercício da função fazer apenas o que a lei autoriza. Bom, nós estamos em 7 minutos de vídeo, não vamos, perdão, falo tão rápido que não vamos passar de 15, mas nós vamos ver aqui essa coisa do significado desse conselho, que é tão importante no município, que se preocupa tanto em fiscalizar quem ele não tem poder para fiscalizar, que é o Conselho Tutelar, que algumas entidades, que há até o entendimento de que o CMDCA fiscaliza as entidades de atendimento. Só que eu não vejo isso no artigo 95. Não vejo, e não vejo em nenhum artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente dando poder ao CMDCA, e aí eu jogo aí uma discussão para o alto, para os meus colegas palestrantes, para os meus colegas consultores, né, do direito da criança e do adolescente. Eu não vi no ECA que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja de quaisquer cidades que exista, ele fiscaliza a entidade de atendimento, seus programas. Não. Eu vejo no artigo 95 que o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário fiscalizam essas entidades, as referidas no artigo 90. Mas muita gente por aí diz que o CMDCA, eu vi isso muito, inclusive dizem, ou se fico quieto, não discuto no primeiro momento, mas não vejo no Estatuto da Criança e do Adolescente essa atribuição. Se ela é colocada numa lei municipal, é um absurdo, porque ele não pode dizer aquilo que a lei federal não disse, apenas pode dizer sobre a sua implementação, mas criar atribuições, uma vez que o Estatuto já criou, que diz que ele é órgão deliberativo e controlador das ações. Eles confundem fiscalizador com controlador das ações em todos os níveis. Controlar as ações em todos os níveis é porque o CMDCA que cadastra as entidades, o CMDCA vê os registros, os documentos que precisam, inclusive os CMDCAs não observam aquilo que é previsto na lei federal, que deve ser exigido dessas entidades de atendimento, que eles dizem que tem o poder de fiscalizar, muitas vezes porque está colocado na lei federal. Eles não observam o artigo 91, dizendo que as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ok?
ok? A qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar, à autoridade judiciária da respectiva localidade. Então, primeiro precisa haver esse registro e essa comunicação ao Conselho Tutelar. Para quê? Porque depois, antes um pouco, vai se dizer que no artigo, só um minutinho, 90, diz que as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, que é um daqueles lá do artigo 90, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a qual manterá o registro das inscrições e suas alterações, a qual fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Beleza, até aqui tudo bem. Aí a gente vai ter os programas em execução serão reavaliados, presta atenção, eu não gosto muito de ler, mas hoje eu estou lendo para vocês aqui para poder mostrar que os programas em execução serão reavaliados, está no terceiro parágrafo do artigo 90, os CMDCAs não olham para isso, ignoram. Não a maioria deles, poucos. Só lá nos Estados Unidos que eles não observam esse artigo. Aqui no Brasil eles observam, tá? Serão reavaliados pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, no máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Então, esses critérios que eu vou falar agora precisam ser respeitados. Para renovar, vão lá, vai a entidade lá, público ou não governamental ou governamental. Não governamental só pode funcionar depois que fizer o registro no CMDCA. Ok? As governamentais podem começar antes, mas não estão eximidas de fazer o registro. Tem de fazer o registro no CMDCA, dos seus programas e tal. Aí, quais são os critérios? Passou 2 anos ali para renovar. Quais são os critérios? Os critérios são efetivo respeito às regras e princípios dessa lei. E eu grifei aqui um critério interessante, que pouco CMDCA observa. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas por quem, gente? Pelo CMDCA? Não. Ele faz o registro, ele controla essas ações em todos os níveis. Mas esse trabalho, essa eficiência, essa qualidade, ela é atestada pelo Conselho Tutelar. Olha que legal, olha que bonito que a gente está descobrindo hoje. E pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Vamos pedir conselhos tutelares aí aos CMDCAs, todas as entidades, vamos fazer por ofício esse pedido? CMDA, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, este Conselho Tutelar da cidade tal, solicita gentilmente, coloca assim, solicita gentilmente que este renomado conselho envie para o Conselho Tutelar as entidades que estão cadastradas regularmente neste conselho e os documentos que são exigidos, critérios que são exigidos, documentos que comprovam os critérios que são exigidos para que eles estejam em funcionamento a partir de 2 anos. Obviamente vocês vão fazer isso, que já estão funcionando depois de 2 anos. Vamos ver se eles vão mandar o atestado de qualidade e eficiência, porque às vezes pediram ao Ministério Público, às vezes pediram à autoridade judiciária, não sei, mas o Conselho Tutelar tem essa atribuição de fiscalizar, e essa atribuição está prevista no artigo 95, que o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a autoridade judiciária fiscalizarão as referidas entidades no artigo 90. Então, para que o Conselho, só o Conselho, o Ministério Público, a autoridade judiciária foram designados como atribuição de fiscalizar? Para que haja aquele sistema de freios e contrapesos, né? O Conselho Tutelar, que é um órgão eleito pela sociedade, escolhido pela sociedade, porque lá no CMDCA tem poder público e sociedade civil organizada, né? Mas muitas vezes, não aqui no Brasil, lá em Massachusetts, alguma dessas entidades, elas recebem o aluguel da prefeitura, ou então os monitores, os oficineiros que trabalham lá são funcionários da prefeitura. Então, sei lá, né? Vai que na hora de uma votação,
eu não quero perder meu oficineiro, eu não quero perder o prédio onde minha entidade está vinculada, e é por isso que o Estatuto prevê que os conselhos, na parte da sociedade civil, seja formado não por entidades de atendimento, entidades que prestam serviço, e sim por organizações representativas, né? Ou seja, Movimento Nacional das Mulheres, Movimento Nacional LGBT, Movimento Nacional das Igrejas Evangélicas, nacional não, municipal, estou falando nacional aqui, não sei porquê, mas assim, Associação de Moradores tal, né? Não são entidades de atendimento, são organizações representativas da sociedade, né? E aí essas entidades vão lá e elas mesmas votam para obter para si parte do fundo, e quando vão votar também em fase do Poder Executivo Municipal, qualquer deliberação treme um pouco na base. Eu estou dizendo entidades lá dos Estados Unidos, gente, não é daqui do Brasil não, lá de Massachusetts, tá? Então está dizendo aqui que somente poderão funcionar depois que o Conselho Tutelar for comunicado e que der o atestado. E como que o Conselho Tutelar vai atestar essa qualidade de eficiência? Fazendo aquilo que eu comecei essa fala toda gigantesca, que é fiscalizando. Logo, não é o CMDCA que fiscaliza a entidade. Ela tem o controle das ações em todos os níveis. Quais ações? As ações de credenciamento, de cadastramento, de requerer documentos, de tudo que tange aquilo que é composto do CMDCA, as entidades que elas estão cadastradas, as entidades, ela comanda, coordena ali a questão do fundo, essas ações. As ações que ela deliberou para o Poder Executivo, se estiver acontecendo de maneira errada, ela pode denunciar ao Ministério Público, ok, mas o Poder Fiscalizatório não cita CMDCA lá no artigo 95. Cita Conselho Tutelar, Ministério Público e Autoridade Judiciária. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então essa é a parte 1 do vídeo que a gente fala sobre CMDCA, a sua relação com o Conselho Tutelar, se há hierarquia ou não, e como esse vídeo já ficou muito grande, já passou 17 minutos, nós vamos falar continuar no próximo vídeo essa conversa. E nós vamos continuar a partir de uma previsão, um marco norteador da Resolução 170 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que muitos conselhos municipais não observam, ou seja, o Conselho Nacional trouxe uma resolução que era para ser cumprida pelos conselhos municipais, pelos conselhos estaduais, ser observada pelo menos. E muitas das vezes essas resoluções vêm para que o Conselho Tutelar seja subordinado a ela, sendo que a gente sabe que o artigo 259 não foi regulamentado, então deveria haver um conselho próprio, nacional, que é uma lei orgânica nacional do Conselho Tutelar, que regesse essas coisas do Conselho Tutelar. Mas é um Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente que rege isso, que muitas das vezes rege isso e não deveria fazê-lo. Porém, a resolução de um Conselho Nacional que serviria para nortear o Conselho Estadual e o Conselho Municipal, muitos conselhos municipais ignoram. E eu vou deixar no suspense, parar por aqui, estamos chegando a quase 20 minutos de vídeo, porque a gente vai falar do artigo 25 dessa Resolução 170, do artigo 30 dessa Resolução 170, eu acredito que os CMDCAs que desconheçam isso, tem boa índole, né? Aqui, já falando do Brasil, vão começar a mudar as suas leis municipais no que tange a essas questões do CMDCA e o Conselho Tutelar. Aqui no estado do Rio de Janeiro eu conheço cidades próximas à minha que desrespeitam muito essa resolução e não deveriam. Vamos também falar do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, que também traz alguns pontos aqui sobre essa tentativa de hierarquia, essa tentativa de desrespeitar os conselhos tutelares no vídeo 2. Então fico esperando vocês aqui no vídeo 2, porque esse já ficou muito longo. Valeu, gente. Obrigado, conselheiros tutelares de todo o Brasil, ex-conselheiros. Vamos passar por essa pandemia firme e forte. Solidarizo-me mais uma vez aqui com os companheiros que se foram, com as famílias dos nossos conselheiros que estão abalados, com
vidas que estão nos hospitais e vamos ter cuidado, previna-se, tenha cuidado. Se você é da área de risco, não vá ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar precisa conclamar a chamada do primeiro suplente. Se na sua cidade isso está bagunçado, mande ao Ministério Público documento que formalize isso, explicando que essa questão do primeiro suplente não está formalizada e nenhum conselho pode funcionar com menos de 5 conselheiros. Então é isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Curta a nossa página no Facebook, Fala Conselheiro Consultoria, o nosso canal no YouTube também, Fala Conselheiro Consultoria. Inscreva-se lá. Obrigado, gente. Valeu. Fui.